Salve, salve minha família! Professor Neto de Matemática na área, estamos dando continuidade a essa nossa segunda aula, galerinha. E o seguinte, vem comigo, show? Não te esquece do primeiro exemplo e do segundo exemplo, tá? Agora a gente vai usar o segundo exemplo, que é o exemplo da nossa tabela, fechou? Daquele nosso vídeo anterior lá, tá bom? Vem comigo aqui, ó. Ei! Dados tabelados com distribuição de frequência. Lembra, bebê? Não te esquece. Frequência são os teus pesos, tá bom? É a mesma coisa, professor? É a mesma coisa que os pesos, tá? Show? Elementos, primeira coluna. Frequências, segunda coluna. Perfeito, professor. Elementos é representado por XI, frequências é representado por DFI. Só um detalhezinho no último vídeo que ficou um pouco obscuro, que lá eu te falei que a média aritmética ponderada é o produto de cada elemento por sua frequência dividido pela somatória da frequência, show? Então você só corrige aí, tá? É a soma do produto de cada elemento pela sua respectiva frequência, show? Faltou essa palavrinha soma logo no início, tá bom? Me perdoe. Vem comigo aqui agora, bebê, que é sucesso. Ei, ó. Média aritmética ponderada, a gente tem a formulazinha. Que fórmula é essa, professor? O somatório de XI vezes FI dividido pelo somatório de FI. Para ser somatório, falta isso aqui, ó. Aqui esse tracinho aqui é símbolos matemáticos, tá bom? Ei, professor, o senhor falou que é só eu pegar cada elemento e multiplicar pela sua respectiva frequência. Perfeito. E depois fazer o quê? O somatório e dividir pela sua respectiva frequência. A gente já fez isso, não já? Como que a gente fez, professor? A gente construiu uma tabela, vamos repetir o processo, tá? Construir uma tabela não, construir uma coluna. A prova é tua, não te esquece. Ah, professor, a prova é minha, posso riscar? Claro, deve riscar, Cezinho da Cheva, ó. Quem é essa coluna que eu vou construir? A coluna do produto entre o elemento e a sua respectiva frequência, ou seja, XI vezes FI. Vamos lá. 10 vezes 1, rapidão. 10 vezes, 20 vezes 2, 40. 30 vezes 3, 90, 40 vezes 4, 160. Bem, primeiro somatório da frequência. Somatório de FI, professor, é quanto? Somatório de FI é 10, professor. Somatório de XI vezes FI, professor, é igual a gente já viu que é 300. Jogo 2, não tem segredo, tá? X barra P, professor, é quem? É igual ao somatório de XI vezes FI, que é 300 dividido por 10. E 300 dividido por 10 dá o quê? 30 kg. Zero em cima, zero embaixo. Tchef, tá? 30 kg. Essa aqui é a nossa fórmula. Não te esquece dessa formulazinha, tá bom? Professor, quem é a moda? Moda é o cara que tem maior frequência. Moda é igual ao cara que tem maior frequência. Quem é que tem maior frequência, professor? O 40. Ou seja, a moda é sempre o teu elemento, tá? E a mediana, professor? Lembra, você sai de dados tabelados, essas duas primeiras colunas aqui, ó, para os dados brutos. O 10 se repete uma vez, o 20 duas vezes, o 30 três vezes, o 40 quatro vezes. Aí você corta e encontra o elemento central, que a gente viu que é 30 kg. Show? De boa, tranquilo, suave. E na tua prova do Enem, vai cair o cara com essa tua tabela de preto aqui, ó, para você calcular a média, moda ou mediana. Com certeza vai cair, tá bom? E vai cair também envolvendo gráfico, que é o mesmo raciocínio. A gente sai da tabela e transforma esses caras tabelados em um gráfico. Um gráfico com o quê, professor? Com distribuição de frequência. A gente tem bastantes gráficos em estatística. A gente tem gráfico de linha, gráfico de setor, gráfico de área, a gente tem gráfico de barras, perfeito? Mas eu vou fazer uma aula só para gráfico para vocês, tá bom? Mas a priori eu quero que vocês entendam que é o seguinte, ó. Todo gráfico, ele tem eixo X, que é o eixo das abscissas, que é o cara que está deitado, tá? Eixo Y, que é o eixo das ordenadas, que é o cara que está em pé. Para estatística, o eixo X é o eixo dos teus elementos, tá? E o eixo Y é o eixo da tua frequência. Você só tem que ter cuidado com uma coisa. Se a origem do teu gráfico lá na tua prova, começa do zero, tá? Se começar do zero, show de bola. Se não começar do zero, aí você tem que seguir o raciocínio, tá bom? Em um outro momento eu vou ensinar uma questão sobre isso para vocês, tá certo? Então vamos lá. Os meus elementos eu já vi que são
10, 20, 30 e 40. Tá aqui, ó. 10, 20, 30 e 40, os elementos no eixo X. Frequência, professor? 1, 2, 3 e 4. Eixo Y. 1, 2, 3 e 4. Isso vai lá estar na tua prova prontinho assim, ó. Pá. Tu só tem que interpretar. Show? Aqui, ó. 10 elementos. Perdão. O elemento 10 se repete quantas vezes? Uma vez. O elemento 20 se repete quantas vezes? Duas vezes. O elemento 30, professor lindo do meu coração, se repete quantas vezes? 3 vezes. O elemento 40 se repete quantas vezes? 4 vezes. E para te calcular a média, moda e mediana de dados no gráfico, nesse caso aqui um gráfico de linha, tá? Que é uma linha, é o mesmo conceito para te calcular em dados tabelados. Não muda nada, a mesma coisa. Ó, cada elemento multiplicado pela sua respectiva frequência, para média, tá? Cada elemento multiplicado pela sua respectiva frequência, cada elemento multiplicado pela sua respectiva frequência. No final tu faz o quê? Soma todo mundo e divide pelo somatório da frequência. É o mesmo conceito, não muda nada. Pessoal, mediano eu faço o quê? O 10 se repete uma vez, transforma para dados brutos. O 20 se repete 2 vezes, coloco o 20 2 vezes. O 30 se repete 3 vezes e assim o quê? Sucessivamente. Sai de dados no gráfico e transforma o quê? Para dados brutos, para te calcular a mediana. Ah, professor, e a moda? A moda é o cara que tem maior frequência. No caso aqui, a moda é o cara que está ligado à frequência 4. Quem é que está ligado à frequência 4 no eixo X? O 40. Show? Então vamos começar pela moda, que é o mais simples, que é o mais suave. Moda, professor, o cara que tem maior frequência. Não te esquece. Esquece o nome do teu pai, da tua mãe, mas não te esquece disso. Tô brincando, tá? Pode esquecer o nome do papai e da mamãe, não. Beijo. 40 é o cara que tem maior frequência, ou seja, a minha moda é 40 kg. Mediana, professor, pego os caras que estão no gráfico e transformo para dados brutos. O 10 se repete uma vez, o 20 duas vezes, o 30 3 vezes, aqui ó, 30 ligou no 3 vezes, o 40 se repete 4 vezes. Continuar aqui e continuar aqui. Pronto, show. Agora lembra que a professora Maricota te ensinou para, meu filho, quando você quiser encontrar o elemento que está no meio, você corta uma quantidade de um lado e a mesma quantidade do outro. É só isso, bebê. Vem comigo que é sucesso. Ó. 1, 2, 3, 4 de um lado. Aí você vai cortar quanto do outro? 4. 1, 2, 3, 4. Sobrou quantos elementos centrais, pessoal? 2. Você faz o que com esses caras? Soma e divide por 2. E a tua mediana é igual a 30 mais 30 dividido por 2, que dá o próprio 30. Show de bola? Suave? Tranquilo. Cálculo da mediana. De boa. Desculpa aí, ficou um pouco apertado, tá bom? E por último, média aritmética ponderada. Você já sabe a fórmula? XI é o somatório de XI vezes FI dividido pelo somatório de FI. Vamos lá. Eixo Y, frequência. Aqui, ó, o somatório da frequência dá quanto, professor? Vou fazer aqui, ó. Somatório de FI igual a 10. 4 mais 3, 7, mais 2, 9, mais 1, 10. Show? De boa? Ah, professor, agora eu tenho que pegar cada elemento e multiplicar pela minha respectiva frequência? Isso mesmo. Você tem que pegar cada elemento e multiplicar pela sua respectiva frequência. Vamos logo substituir aqui na nossa formulazinha, tá? Somatório da frequência é o denominador, que é 10. E o somatório de cada elemento multiplicado com a sua frequência? Aí você vem, 10 vezes 1, 10. 20 vezes 2, vou fazer aqui do ladinho, tá? 20 vezes 2, 40. 30 vezes 3, 90. E 40 vezes 4, 160. 0 mais 0, 0. 4. 1 mais 4, 5. Mais 9, 14. Mais 6, 20. Vem o 2. 2 mais 1, 3. Ou seja, a somatório de cada elemento multiplicado pela sua respectiva frequência é 300. E 300 por 10, 0 em cima, 0 embaixo. Tchef, dá o quê? 30 kg. Isso para o gráfico de quê? Para o gráfico de linha. É difícil?
Senão você não estava aqui estudando. Mas dá para aprender, professor? Com certeza dá. Vem comigo que é sucesso. Vem aqui, ó. Gráfico de colunas, professor. Por que gráfico de colunas? Gráfico de colunas, porque ele está aqui, ó, em coluna, mas pode ser também gráfico de barras, tá? Porque aqui, ó, os caras que representam os elementos são barras. Perfeito? De boa? Suave? Vamos lá. Eixo Y, frequência. Eixo X, elementos. Beleza? Aí o cara pegou, ele fez o seguinte, ele pegou os dados tabelados e organizou em gráfico. Ele pegou a primeira coluna, que são os elementos, colocou no eixo X, pegou a segunda coluna, que são a frequência, colocou no eixo Y. Verifica sempre se o gráfico começa da origem. Show? Então vamos lá, o conceito de calcular média, moda e mediana para gráfico com distribuição de frequência é o mesmo para gráficos tabelados com distribuição de frequência, tá? Frequência ou pesos. Ei, moda, professor, o cara que tem maior frequência. Esse cara aqui é a tua frequência. Quem é que tem maior frequência? O 4. Quem é o elemento dele? O 40. Ou seja, a tua moda é 40 quilograma. Professor, tô compreendendo. Isso é muito fácil. Vem com nós, pai. Vem com nós que é sucesso. Ó, mediana, professor, mesma coisa. Eu não vou mais nem fazer porque eu já fiz, tá bom? Pego os caras que estão no meu gráfico e transformo para quem? Para os dados brutos e encontro os elementos centrais. Quanto que é a mediana? Eu já calculei que dá 30 quilogramas. E por último, a média aritmética ponderada, que é o mesmo raciocínio desse cara aqui, ó. Mesma coisa, a diferença é que são gráficos diferentes, tá? Mas é a mesma coisa, a interpretação é a mesma. Esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse vezes esse. Soma todo mundo e divide pelo somatório da frequência. Então vamos, 300 dividido por 10. 0 em cima, 0 embaixo, que dá também o quê? 30 quilogramas. E bebês, com certeza na tua prova vai estar lá a estatística. E tu não pode errar essas questões, perfeito? Que na maioria das vezes elas são consideradas questões fáceis. E quanto mais questões fáceis você acerta, a sua nota vai lá para cima, tá bom? Então, meus amores, estudem, se dediquem, resolvam as listas de exercício, estudem o material que eu vou estar postando para vocês, perfeito? E no mais, beijos e abraços, carinhos e afagos, e até a próxima, galerinha. Não esquece de compartilhar esse vídeo, comentar as tuas dúvidas e dar aquele likezão maravilhoso. Tamo junto, é nóis. Fui, galera, valeu!